Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje nós estamos aqui com o presidente da Núclea, o André Henrique Caldeira Daré, que ele é o presidente executivo da empresa. André, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Obrigado pelo convite, Claudinei, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o bate-papo seja prazeroso e que a gente compartilhe bastante conhecimento aí com o pessoal que está assistindo o podcast. Perfeito. Daré, você assumiu a presidência executiva da Núclea em janeiro desse ano, né? Com o objetivo de crescer, de dobrar o tamanho da empresa em menos de 5 anos. Que estratégia você pretende tomar para chegar a esse objetivo? Bom, a Núclea, né? Até então, ano passado, ela chamava CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos, era uma empresa uma associação sem fins lucrativos e já era uma empresa de porte grande, né? Enfim, a maior processadora de infraestrutura do mercado financeiro, processando todos os boletos, cartões, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas ela não tinha, né? Não tinha um incentivo de inovação e de geração de valor para novos produtos, justamente por ser uma empresa sem fins lucrativos. Ela era muito focada em atender serviços para os bancos para cumprir legislação, ou a regulação do Banco Central, ou a autorregulação, e, enfim. Os bancos criaram essa empresa, a CIP até então, na época, com esse objetivo mesmo, né, de compartilhar desenvolvimentos de sistemas e soluções que fossem escaláveis, com baixo custo transacional unitário, com muita segurança e privacidade dos dados, porque é uma empresa que trabalha com dados do sistema financeiro, o sigilo bancário é algo importante para uma empresa que atua com os nossos serviços. Mas ela foi crescendo ao longo do tempo com serviços regulados, mas sem muito estímulo para inovação, até porque qualquer investimento que fosse feito para um serviço diferenciado ou novo, você acabava não tendo o atrativo, né, de gerar valor para o acionista e distribuir resultados por essa geração de valor. Então, acabava que não fazia sentido você expandir a empresa para novos negócios. Uma vez que ela se transformou em SA, com fins lucrativos, isso foi em março do ano passado, foi feita uma avaliação estratégica, né, do que empresas como a CIP, então, faziam no mundo. A gente pesquisou o mundo inteiro e a gente viu que a gente podia fazer muito mais do que a gente vinha fazendo. E aí, a gente foi acumulando recursos ao longo do tempo em função dos serviços que a companhia prestou nesses 20 anos de vida que a empresa tem. E a gente chegou a acumular 2 bilhões de capital, né? E que não podiam ser distribuídos e nem fazia sentido também a gente investir em novos negócios. Chegou o momento que, com a desmutualização, a gente viu muita oportunidade para desenvolver novos serviços e negócios, e no momento em que a gente está com capital para fazer novos investimentos. Então, a gente está expandindo o nosso leque de serviços, eu posso falar um pouco mais para frente, de infraestrutura de uma forma geral, e a gente também está entrando no mercado de dados, monetização de dados. E a gente está crescendo e a gente pretende crescer a companhia, seja de forma orgânica, né, melhorando os serviços atuais, conquistando e trabalhando, fazendo cross-sell de produtos com os clientes atuais, e também adquirindo e fazendo parcerias com empresas que desenvolvem serviços correlatos ao nosso e que tem a ver e que geram sinergia. E a gente já começou a fazer isso desde o ano passado. A gente viu um potencial enorme de crescer. Hoje a empresa tem previsão de faturamento de 1,5 bilhão ano, né? Com mais em torno de 500 milhões de resultado anual, e a gente tem a expectativa de dobrar esses números em menos 5 anos com essa estratégia que eu tenho partilhado aqui com você agora. Quer dizer que você é partir de uma associação sem fins lucrativos, uma sociedade anônima aberta que tem um board independente que agora pode tomar decisões de negócio e conduzir seus investimentos no mercado de forma autônoma. Isso, agora fica muito mais interessante, né? Você pegar a sinergia, o potencial todo que a gente tem, e os investimentos vai gerar muito retorno para os clientes e, obviamente, vai gerar para o acionista também, e fica muito interessante o investimento no crescimento da companhia.
Agora, a antiga CIP tem números impressionantes, né? Ela processou mais de 55,7 bilhões de operações, o que representou 32 trilhões na economia brasileira, né? Então, além do serviço regulatório que ela prestava, né, ela tem, que engloba 100% dos boletos transacionados e 90% da liquidação dos cartões de débito e crédito no Brasil, né? Como esse mercado será transformado aí pelo crescente de transações da Pix? Como é que o Pix vai impactar esse tipo de prestação de serviço que vocês tradicionalmente prestam? Primeiramente, assim, é muito interessante esses números que você comentou. Eu acho que muitos brasileiros são clientes da Núclea e nem sabem, né? Na verdade, quem consome os serviços da Núclea são as instituições financeiras, instituições de pagamento, e elas, qualquer transação dessas que você falou, elas passam, de fato, essas transações passam pela Núclea, né? E transferindo os recursos de uma instituição para outra. Vai muito além de boleto e cartão de crédito, que você comentou. A gente faz portabilidade de salário, portabilidade de crédito, cessão de crédito, produtos antifraude, enfim, margem de consignação, né? Quando a gente faz a consignação, o empréstimo consignado lá no INSS, a gente tem serviços de consignação também. Enfim, a gente tem um leque de serviços enormes e a gente está muito presente na vida dos brasileiros. E esse mercado ele vem se transformando constantemente, né? Assim, a CIP nasceu, inclusive, na época da criação da TED, né? O nome era Câmara Interbancária de Pagamentos, porque há 20 anos atrás, num momento parecido com o que a gente está vivenciando hoje com o momento da criação do Pix, né? A gente estava criando a TED, que é a transação mais moderna que existia no mundo, transação online entre bancos, né? E a Núclea que implementou esse serviço. Agora a gente está passando por... E essas ondas de inovação vêm acontecendo de lá para cá constantemente. A gente está falando do Pix, mas vem aí o Real Digital daqui a pouco também, e outras tecnologias estão vindo, e elas vêm para somar, né? Quando a gente olha o volume de transações que o Pix vem crescendo de forma exponencial no Brasil. Ainda que eles venham crescendo de forma exponencial, o volume de transações de boletos também, por exemplo, e de cartões de crédito continuam crescendo numa velocidade menor do que o Pix. E a gente entende que o Pix é mais uma forma de pagamento que os consumidores passam a ter acesso, muito barata, instantânea, né, e que vira um sucesso na companhia. Quando a gente está querendo pegar tudo que é bom do Pix e trazer para as nossas tecnologias e nossos serviços. Então, um exemplo prático que a gente acabou de fazer, a gente plantou agora esse mês até, uma melhoria no serviço de boleto. Agora, os bancos que usam os nossos serviços de emissão de boleto, eles podem, além de colocar o código de barras, que é conhecido, você também pode colocar o QR Code do Pix no boleto. Então, o boleto passou a ser uma ferramenta mais completa ainda, né? E ganhando a sinergia com o Pix. E a gente entende que o boleto é uma ferramenta que ela é muito democrática, porque você pode pagar o boleto de qualquer forma, né? Quem escolhe a forma de pagar é o cliente. Então, se o cliente quiser pagar agora com o Pix, ele vai pagar. Se ele quiser pagar com código de barras no Internet Bank, ele vai pagar. Se ele quiser pagar com dinheiro na caixa, no terminal de caixa, ele vai pagar. Se ele quiser pagar com cartão de crédito, também é possível pagar. Então, o que a gente entende é que a gente está pegando o que a gente já tinha de bom, né, e adicionando valor para que o brasileiro use esse serviço de uma forma ampla como ele quiser, né? E, obviamente, o Pix deve ganhar, a forma de pagamento do Pix deve ganhar bastante participação agora, porque é um produto que está fazendo um sucesso enorme. Mas eu não acredito que vai parar por aí, tá? Vai ter novas inovações vão vir e a gente vai continuar acompanhando essas inovações também. Falando em inovações, né, a Núclea criou um programa chamado FAVO, né, que busca soluções inovadoras, né? Ela apresentou alguns desafios ao mercado, como criação de marketplace para produtos de crédito, cobrança e fraude, autorizações de uso de dados, gestão financeira para a empresa, né? Quais os objetivos esperados dessa iniciativa? A gente tem um programa muito forte, né, de investimento em criação de novos serviços. A gente estava falando que um dos desafios da Núclea é dobrar a companhia, né, em menos de 5 anos. E a minha expectativa é que em torno de 40% dessa receita, daqui a 5 anos, vai vir de produtos que não existem hoje. Então, eu estou falando de muita inovação
que vem pela frente aí. E uma parte importante dessa inovação vai vir de dados, né? De uso de dados, de inteligência de dados. Imagina que a gente tem aqui na Núclea esse volume gigantesco, aí, 60 bilhões de transações, tem 19 trilhões sendo movimentado por ano na Núclea, e tem dados de pessoa física, jurídica, do cartão de crédito, do TED, do boleto, da portabilidade de crédito, de registro de crédito, cadastro positivo que a gente processa também. Enfim, tem inúmeras transações que a gente possui aqui que podem contribuir muito para a concessão, para as políticas de concessão de crédito das instituições financeiras, para a política de cobrança de operações em atraso, para políticas de antifraude, de autenticação de clientes. Imagina, só como exemplo, vamos pegar aqui o boleto, né? Quando você emite o boleto, eu sei qual é o faturamento da empresa, né? E quando vai acontecer. Então, na verdade, se eu tenho todos os boletos dessa empresa, eu sei qual é o faturamento daqui 30 dias, 5 dias, 15 dias, 60 dias, né? Isso, para você melhorar a política de concessão de crédito em uma instituição financeira, é muito relevante, né? E nenhum banco hoje tem essas informações completas do mercado. O maior banco que hoje tem boletos e vai ter 25% do mercado, 75% do mercado de boletos ele não enxerga, e a Núclea ela enxerga 100%. Assim vale para o cartão de crédito e para as outras transações que eu estava comentando. Quando você junta tudo isso, você consegue gerar informações, scores de clientes, de crédito, onde você consegue ter uma assertividade enorme na capacidade de pagamento, né, dos clientes e da saúde financeira. Dessa forma, a gente acredita que a própria Núclea vai conseguir desenvolver modelos com suas informações para poder ajudar a melhorar a concessão de crédito no país, a reduzir o spread bancário, a dar um crédito mais assertivo para os clientes, a reduzir a inadimplência, a reduzir fraude também. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão de reduzir de fraude, que a gente está entrando nesse mercado, é super interessante. E a gente não imagina que a Núclea sozinha vai conseguir desenvolver todas as soluções. A gente tem visto aí quantas empresas fintechs, investidores do setor inovando e criando soluções diferentes. E, como eu comentei com você, a nossa estratégia de crescimento ela passa por uma estratégia de crescimento orgânico, que é inovação dentro da Núclea, mas também parte de aquisições ou parcerias estratégicas. E o que a gente tem desafiado e fomentado esses programas de inovação, o FAVA, um exemplo, acessar essas empresas inovadoras, esses novos investidores, players de mercado, startups, fintechs, a pensarem sobre as informações que a gente tem, as soluções que a gente tem, e co-criar junto com a gente, ou até criar um serviço com a gente, para a gente possa criar soluções para o mercado. Então, eu diria que é uma forma complementar de inovação ao que a gente tem. A gente não tem a arrogância de querer achar que vai conseguir desenvolver toda a inovação dentro da Núclea. Pelo contrário, a gente acredita muito de alianças estratégicas. Inclusive, a Núclea nasceu assim, né? De uma aliança estratégica entre vários bancos. Está no nosso DNA um crescimento por meio de parcerias, associações estratégicas. Então, esse programa em particular, a gente está incentivando startups a pensarem nas informações que a gente tem para criarem soluções que visem melhorar a concessão de crédito, a reduzir a inadimplência no país, a reduzir a fraude no país. Então, esse é só um começo, né? É um começo que a gente já tem algumas empresas trabalhando nos nossos assuntos, e em breve a gente vai ter inovações feitas por elas aí, em parcerias com a gente. A Núclea também, ela fez uma parceria com a B4, né? Uma plataforma de negociação de ativos tokenizados, em 2021, né? E no ano passado participou de um aporte da Clave, que é uma plataforma de software como serviço de agregação de dados, analytics, serviços de APIs com foco em Open Finance, né? O que podemos esperar desses novos negócios da Núclea? Esses são dois exemplos, e mais recentemente tem outros exemplos também. A gente acabou de fazer, por exemplo, uma parceria com a COD, que é um bureau de crédito, onde a gente lançou um novo score de crédito juntando dados da Núclea com a COD, onde o nosso objetivo é ser o melhor score de crédito do país. Enfim, a gente acabou de adquirir também outra empresa de registro de ativos, que é a Certa, né? Registros de CDBs, RDBs, todas essas sopinhas de letras de investimentos que os bancos são obrigados a fazer registros. A gente acabou de adquirir essa empresa também, porque a gente entende que a gente quer ser uma empresa one-stop shop, né?
de serviços de infraestrutura de mercado, onde os bancos podem encontrar aqui várias soluções para poder operar os seus produtos financeiros. E aí, quando você olha a Before e a Clavi, são também exemplos de parcerias que a gente fez. Investimento na Before tem a ver com a gente estimular o acesso de capital das empresas de menor porte, né? A gente conseguiu aprovar lá com a CVM um sandbox regulatório, um piloto, né? Onde você consegue ter algumas flexibilizações da legislação e você tem menos obrigações do que uma empresa. Se ela precisar emitir uma ação na bolsa, ela tem um custo de observância muito alto, né? Dos reguladores. Uma empresa de menor porte, ela acaba não entrando na bolsa porque seria muito caro. Normalmente, as empresas que estão na bolsa faturam mais que R$1 bilhão. A gente conseguiu, nesse modelo, aprovar um balcão de negociação, que é a Before, operado 100%, né, na tecnologia aí de blockchain, quer dizer, uma tecnologia barata, escalável, muito segura e moderna, para emitir ações de empresas que faturam até 300 milhões ano, emitir e negociar no mercado secundário. Isso, na verdade, isso são milhares de empresas que têm necessidade de acesso a capital, né? Hoje, essas empresas recorrem muito a instituições financeiras como acesso a crédito. E abrir a opção de ser mercado de capital é uma das teses que a gente tem de potencial de crescimento. Em outros países mais desenvolvidos no mundo, o mercado de capitais é bem ativo para empresas de menor porte. Então, esse investimento na Before tem a ver com isso, criar uma bolsa com regra mais simples, mais barata, mais acessível para que as empresas de menor porte negociem suas ações. A Clavi tem a ver já com o mercado de dados, né? É uma empresa que, enfim, ela já tinha experiência ali, que a gente fala assim, do mercado de Open Finance não regulado, ela já consegue, né, o cliente da Clavi autoriza a Clavi a acessar as informações dos extratos dos bancos, né, que o cliente tem conta, e aí trata essas informações e até depois transforma em dados para poder melhorar a concessão de crédito desses clientes. E a gente fez, como a gente está investindo nesse mercado de dados, a gente entendia que fazia sentido a gente fazer um investimento numa empresa dessa para também pegar a força dessa empresa com a força da Núclea e fazer o negócio acelerar essa empresa. A COD tem a ver com essa parceria, mas foi uma parceria estratégica, não foi um investimento daí, né? Não foi por meio de investimento como a gente fez na Clavi e na Before. A COD a gente fez uma parceria comercial, onde a gente junta dados da Núclea e juntos dados do Bureau de Crédito da COD, que tem todo o cadastro negativo e todo o cadastro positivo dos clientes, e você consegue fazer dados transacionais com dados cadastrais, o que a gente chama de melhor score de crédito aí, nesse momento para a pessoa jurídica, que é por onde a gente começou, e já tem várias instituições financeiras consumindo os nossos serviços. Como é que você vê o projeto do Real Digital, né? A Núclea está participando desse projeto? A gente entrou, né? Enfim, a gente entende que, como infraestrutura de mercado, a Núclea ela se posiciona como um player que quer participar como agente de transformação do mercado, né? E a gente enfim, já tinha feito investimento já no passado ali na Before, que a gente comentou, na tecnologia de blockchain, né? E então a gente já vinha investindo nesse conhecimento e agora com o Real Digital, a gente também entende que a gente pode ter um papel enorme em viabilizar, escalar e dar privacidade nos dados dessa infraestrutura que está sendo desenvolvida por Real Digital. A gente entrou no piloto, é uma das IMFs, né, estruturas do mercado financeiro, que está aprovada para desenvolver as soluções que estão sendo testadas no Banco Central. A gente entrou numa associação junto com o Bradesco, né, para viabilizar as soluções do Bradesco, e também entrou dentro do fórum do comitê da FEBRABAN, comitê gestor da FEBRABAN, que está dentro do Real Digital desenvolvendo soluções. E a gente entende que a gente pode agregar com algumas características, né? Qual é o DNA da Núclea? Sempre foi. Eu comentei até abrindo, né? Por que a Núclea surgiu, né? A CIP. Escalabilidade, custos unitários muito baratos, né? E privacidade dos dados e segurança. E isso tem muito a ver com o que o Real Digital vai precisar. A diferença é que agora a gente está usando uma tecnologia nova, né? Que é a Bezos, né? Que é a tecnologia que é baseada em blockchain
Enfim, a gente, na verdade, vai aportar todo esse nosso conhecimento. Um dos grandes desafios dessas tecnologias novas, dessas moedas digitais que estão surgindo, é a escalabilidade, né? Porque essas transações, se você vai para o varejo, elas têm que ser realizadas em real time. O Pix, ele não foi desenvolvido nessa tecnologia de blockchain, né? Ele já foi utilizado na tecnologia, vamos chamar, tradicional. E a tecnologia tradicional, ela já é escalável, né? Então, por isso que a velocidade de processamento é muito alta. Só que o blockchain, ele passa a ter funcionalidades que o Pix hoje não tem, né? Os contratos inteligentes que a gente fala. E isso demanda um pouco mais de complexidade nas transações unitárias. E se você pegar as moedas que estão hoje, o que tem, as soluções que existem no mercado, elas ainda não são escaláveis para trabalhar na volumetria que o Pix opera, na mesma velocidade que o Pix opera, e com as questões de privacidade que o sistema financeiro precisa atuar. Então, a gente está aportando conhecimento para poder aportar essas características no real digital para que ele seja um sucesso. A Núclea também está se propondo a prestar serviço às instituições financeiras que não têm uma estrutura própria para o compartilhamento de dados do Open Finance, né? Como é que vai funcionar esse serviço? Como é que vocês estão trabalhando nesse mercado do Open Finance? A gente tem, enfim, quando surgiu o Open Finance no Brasil, as principais instituições financeiras, as maiores, né? Elas resolveram desenvolver seus sistemas próprios de conexão, né, de compartilhamento de dados, e padronizaram lá os arquivos e começaram a trocar as informações. Mas é um investimento alto, né? O que a gente tem aqui é que os bancos menores, de menor porte, acabava não sendo viável ter um desenvolvimento tão complexo. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa inglesa, que chama Banfico, né? Essa empresa, lá na Inglaterra, o Open Finance é algo já que está rodando há mais tempo, e ela desenvolveu as soluções de Open Finance lá na Inglaterra. A gente tropicalizou com eles essa tecnologia que eles usaram na Inglaterra aqui para o Brasil, e agora a gente distribui essa tecnologia para que as empresas, os bancos de menor porte possam operar, né, e ficarem aderentes ao Open Finance, usando essa infraestrutura de mercado que já era bem reconhecida na Inglaterra e agora também está indo bem desenvolvida aqui no Brasil, tropicalizada, né? A Núclea também tem uma plataforma de dados, né, com o objetivo de prover o mercado com soluções de dados de alta confiabilidade, com inteligência, né, com qualidade de serviço. Como é que a Núclea tem trabalhado esse serviço de data analytics para o mercado, né? Vocês já estão usando IA generativa para trabalhar nessa oferta de serviços de dados? A gente usa, enfim, o que você imagina assim, de mais moderno em tecnologia de dados que possa existir. A gente criou essa área de dados no ano passado. A primeira etapa da infraestrutura foi a gente criar que a gente fala de data lake, né? Que é a infraestrutura em si com o que é mais moderno possível dos dados que já estavam na Núclea, né? Sendo processados na Núclea, para que eles pudessem ser trabalhados de forma acessível e também pudessem ser trabalhados de uma forma muito segura, né, com os nossos clientes. E aí, agora, no primeiro semestre, a gente focou em fazer a formação do time mesmo, né? A gente contratou times de pessoas do mercado de várias áreas, cientistas de dados, para que a gente pudesse desenvolver os modelos e as soluções de dados para esses, com o que tem melhor no mercado. E aí, a gente fala de inteligência artificial, mas assim, tem casos e casos. Tem casos que a inteligência artificial nem é a melhor solução, né? Tem outros modelos que existem que são mais eficazes, e a gente, conforme a solução que a gente usa, a demanda e a necessidade do cliente, a gente usa a melhor solução, e a gente tem todas essas soluções disponíveis aqui para trabalhar e criar soluções com os nossos clientes. Bom, a gente não pode falar no mercado financeiro sem falar em fraude, né? Como é que vocês trabalham a garantia da proteção contra a fraude, né? Que soluções de cibersegurança hoje os clientes da Núclea podem contar? A gente tem hoje algumas soluções que a gente está desenvolvendo. Algumas já estão até em produção, em piloto, né? E devem se consolidar a partir de novembro, né? O Banco Central ele vem trabalhando nisso para melhorar a detecção de fraudes, né, no país, identificação dos fraudadores. Tem uma lei
que ela entra em vigor em novembro, que obriga que as instituições financeiras compartilhem as contas fraudadas, quem são os fraudadores, para que os fraudadores não fraudem mais do que uma instituição, né? Assim, se fraudou uma instituição, automaticamente as outras instituições vão ficar sabendo, e isso a gente, para conseguir conter a evolução da fraude no país, e a Núclea entra nesse ecossistema, também desenvolvendo essa solução, onde ela captura, né, os fraudadores que estão cometendo fraudes no sistema financeiro de uma forma geral, só que ela vai muito além da legislação. A solução que a gente está fazendo agora, uma vez, como que funciona uma fraude tradicional, né? Um fraudador pega, ele faz normalmente uma engenharia social, né, inventa uma historinha lá para a conta para um cliente de um banco, e o cliente acaba digitando a sua senha lá e passando as informações para o fraudador nesse golpe. Ele transfere esse recurso para, eventualmente, 5 bancos. Desses 5 bancos, que são contas laranjas, daí normalmente esses 5 bancos, ou 5 contas, né? Não necessariamente 5 bancos, mas 5 contas, vão para outras 5 contas, e o dinheiro se espalha de tal forma que é uma velocidade tão rápida, e daí é sacado de uma forma pulverizada. É muito difícil de você conseguir bloquear rapidamente a fraude quando ela é cometida por causa dessa dinâmica. E o que a gente está fazendo agora é que a gente desenvolveu uma conexão com os bancos, onde, desde uma primeira conta, quando você se identifica que o dinheiro saiu para uma conta, os bancos mostram o rastro para a gente, para onde foram as contas creditadas. Daí, automaticamente, a gente já comunica os bancos das contas creditadas, que recebem essa informação e já comunica para onde o dinheiro foi, e a gente consegue, em segundos, bloquear todo o ecossistema e a pirâmide do fraudador. Isso já está fazendo com que a gente recupere, nos bancos que já aderiram ao nosso sistema, mais de 30% do valor fraudado imediatamente, só de a gente dar velocidade nessa recuperação. Porque quando a gente olha assim, o Pix, tem gente que fala, né? Se escuta assim no jornal, lendo notícia, o Pix está tendo fraude. Na verdade, não é que o Pix está tendo fraude. Sempre existiu a fraude com a engenharia social, só que o Pix ele deu velocidade na transferência da conta. Então, ele aumentou o sucesso do fraudador, uma vez que ele transfere muito rápido de uma conta para outra e quando você vê, já sacou, né? E nesse sentido, essa solução que a gente está fazendo, ela vai prevenir, ela vai estar conectada com qualquer transação financeira, né? Se a transação foi feita por Pix, por TED, né? Enfim, ou qualquer outra forma, transferência bancária, a gente vai conseguir fazer o rastro dessas transações, bloquear a conta para que seja recuperado na conta original que foi fraudada. Esse é um exemplo, né? A gente tem outros serviços que a gente está desenvolvendo, quem está falando que a gente trabalha com autenticação de dados também, né? Imagina que a gente tem lá os boletos, você tem o endereço das pessoas, né? Você tem o endereço das pessoas e a gente sabe diariamente boletos sendo emitidos. Um dos problemas, a gente falou de conta laranja, né? O que acontece? Quando alguém vai abrir uma conta fraudulenta, ela normalmente digita seus dados ali, coloca um endereço, tenta colocar um endereço diferente, né? Para poder, ou no marketplace, para poder receber o produto no endereço ali do fraudador, ou na conta do laranja com dados errados, para que a pessoa que é a real pessoa dos dados não fique sabendo, né? Então, quando um banco, ou uma instituição, ou um marketplace qualquer recebe lá o cadastro de um fraudador, ele vai estar lá com dados errados, ele vai conseguir, esse banco vai poder enviar esses dados para a gente, e a gente fala assim, olha, esse dado aqui que você recebeu, eu nunca vi aqui na nossa base de dados de boletos, isso aqui faz uma investigação melhor, porque provavelmente há uma suspeita de fraude. Eu falo assim, não, esse dado que você recebeu é um dado que aqui eu vejo esse dado todo mês. Então, portanto, é um dado que é legítimo. Então, com isso, a gente imagina também que vai reduzir as fraudes, porque uma vez vai melhorar a qualidade da autenticação dos clientes na hora de fazer o próprio onboard do cliente no serviço, seja de abertura de conta, seja de cadastro num marketplace, num site, o que for, né? Perfeito. André, para finalizar, né, você está conduzindo aí uma estratégia, né, uma jornada para que a Núclea se transforme numa tech company, né, que tem essa visão de ser uma empresa hoje inovadora e trabalhar nesse mercado de soluções digitais abertas, né, num mercado bastante competitivo. Como é que você vê esse desafio para chegar a esse objetivo? Você sabe que a gente, quando você fala assim, eu falo para o meu time que eu tenho 2 principais projetos esse ano, assim que eu assumi.
E nenhum desses dois projetos tem a ver com tecnologia ou desenvolvimento de um produto. É um projeto que é cultura de satisfação de cliente na veia, e segundo, cultura organizacional no sentido amplo, onde o tema data-driven passa a ter um papel fundamental na cultura da empresa. Então, se você pega a questão do data-driven com a questão de satisfação do cliente, essa combinação que vai trazer inovação. Satisfação do cliente tem a ver com você entender profundamente o cliente, né? As soluções têm que nascer da necessidade do cliente, não você ter uma ideia mirabolante e vai lá para o mercado e lança e daí se descobre se o cliente quer ou não. Isso parece simples, mas é uma transformação cultural enorme, enorme. Então, você entender, e eu acho que qualquer empresa tech company que você pensa, essas empresas de referência, qualquer uma que você pensa, Apple, Google, Amazon, não importa, qualquer essas empresas de referência que você for ver, o sucesso delas não é a solução tecnológica em si, a tecnologia ela está à disposição do consumidor, mas é o entendimento da necessidade do cliente, criar um user experience encantador, uma solução que resolva o problema de fato que o cliente tenha, que vai fazer o sucesso de uma tech company. E é isso que a gente está se propondo a fazer aqui. Ter uma empresa centrada no cliente, né, correndo na veia, né, no sangue, assim, ser apaixonada pelo cliente, porque daí vai fazer inovações e soluções que de fato resolvem problemas que os clientes tenham, e tomando decisões e criando soluções muito baseadas em dados, né? De fato, porque isso aumenta muito a precisão da assertividade das soluções que a gente tem, né? André, parabéns aí pelo trabalho. Quero agradecer a sua participação no TI Inside Talk. Um grande abraço. Um abraço, obrigado, Claudinei. Abração. Até mais.